No Evangelho de João, no capítulo 4, nós temos um encontro de Jesus. Não que ele tinha marcado o encontro, não é isso. Ele se encontra, né, na história da vida de Jesus, no ministério terreno de Jesus. Chega um determinado momento que ele se encontra com uma mulher, né, samaritana, num poço, à beira de um poço, e trava com ela ali um diálogo. Eu vou ler alguns versículos para você. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 6. E estava ali a fonte ou o poço de Jacó. Jesus, cansado do caminho da viagem, assentou-se assim junto ao poço, junto à fonte. Era isto quase a hora sexta. Se você tem uma tradução mais moderna, a sua tradução vai trazer provavelmente meio-dia, tá? Veio uma mulher de Samaria tirar água, e Jesus disse para ela: dá-me de beber, né? Porque os discípulos tinham ido até a cidade para comprar comida, mas Jesus estava ali, né, esperando os discípulos voltarem. Essa mulher, né, a mulher samaritana, respondeu para Jesus: como sendo você judeu, me pedes de beber a mim, mulher e samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos, eles nem dirigiam a palavra dos samaritanos. Ela achou muito estranho, né? Disse, pois, e respondeu Jesus, versículo 10, né? Se tu conhecestes o dom de Deus, e quem é que está te pedindo água, né? Você me pediria da água da vida. E o texto ele vai seguir. E eu quero explicar esse texto, essa história para você, para que você tenha conhecimento dela. A história é a seguinte: Jesus caminhando, viajando no seu ministério terreno aqui na terra, chega um momento que ele vai passar por Samaria. E os samaritanos e os judeus, eles eram inimigos, eles não tinham um bom relacionamento e eles se evitavam. E Jesus estava passando por um poço, né, uma fonte, chamada Fonte de Jacó, e ele se assentou ali para descansar um pouco e os discípulos foram até a cidade para comprar comida. Nisto era mais ou menos meio-dia e veio uma mulher tirar água do poço. E essa mulher era samaritana. Jesus pede para ela água, né? E ela acha estranho Jesus pedir água para ela porque aquilo não fazia sentido. Primeiro, porque os homens não dirigiam a palavra diretamente para as mulheres naquela cultura. A outra estranheza da mulher é que Jesus era judeu, ela era samaritana, e não há diálogo e relacionamento entre esses dois povos nesse período aqui. Então ela achou muito estranho esse negócio todo. E quando Jesus começa a falar com ela, eles começam a travar uma conversa que ela não entende. Jesus fala, me dá água. Ela fala assim, por que você me pede água? Aí Jesus diz, se você quem está te pedindo água, você que me pediria água da vida. E aí a cabeça dela se confunde mais ainda, como assim? E o diálogo ele vai caminhando, chega uma hora que Jesus vira para ela e fala assim, olha, traz lá o seu marido. Aí essa mulher vira e fala assim, eu não tenho marido. Eu não tenho marido. E Jesus, ele escancara a verdade da vida daquela mulher naquele momento, e ele diz assim, olha, é verdade que você não tem, porque você já teve vários, e o que tem e o que está com você hoje também não é seu marido. E aí naquele momento ela percebe que Jesus é uma pessoa especial. E ela usa uma frase que a gente repete muitas vezes até brincando, né? Ela diz, vejo que és profeta. Bom, meus queridos, por que esse texto é importante para a gente? Porque numa leitura superficial algumas coisas podem passar desapercebidas. A primeira coisa que pode passar desapercebida é o fato do porquê aquela mulher escolheu o sol do meio-dia para buscar água. E aqui a gente já tem uma grande mensagem, né? Ela buscou esse horário porque era o horário que provavelmente ela não encontraria ninguém. Ela não teria que olhar para os olhos de ninguém.
Porque quem em sã consciência faz esforço físico no sol do meio-dia naquela terra? As mulheres, normalmente, elas buscavam água nesse poço antes do sol amanhecer, para evitar o calor, para evitar o desgaste. Mas, muito provavelmente, por conta da história de vida dela, ela não suportava mais os olhares. Ela não suportava mais o desprezo. Ela não suportava mais quem ela era, de fato. É engraçado isso, né? Às vezes nós estamos numa situação tão precária, vivendo uma vida tão pequena, que nós não suportamos a nossa vida. É incrível isso, né? Quando você mesmo não consegue digerir quem é você. E aquela mulher pega o seu balde no sol do meio-dia, anda um caminho, uma distância, e chega no poço. E qual a surpresa dela? Tem lá um homem. E um judeu. Como poderia ser pior, né? Como ela poderia ser mais desprezada? Um homem que já naquela cultura já se julgava superior, e ainda mais um judeu que achava que os samaritanos eram como cachorro. E ela chega ali e começa a travar um diálogo com Jesus. E Jesus, que o único que poderia de fato recriminar aquela mulher, ele começa a travar um diálogo aberto com ela. Ele começa a tratar ela de forma igualitária, como iguais. E conversa com ela. E respeita aquela mulher. E aquilo provavelmente foi deixando ela numa inquietude tremenda. Meus amados, pensa na vergonha. Imagina imagina que se hoje em dia é difícil você ser divorciado, casar de novo, ser divorciado, casar de novo, você já é mal visto. Imagina naquela época. Imagina o peso que essa mulher carregava. Nós precisamos olhar para essas histórias e para tantos outros encontros que Jesus teve no seu ministério aqui na Terra, para entender uma coisa. Se nós não formos capazes de olhar com empatia e com compaixão por as pessoas que precisam de Jesus, nós não estamos sendo verdadeiros cristãos. Se nós não conseguirmos olhar com compaixão e com misericórdia para as pessoas que estão com uma vida torta, uma vida, perdão da palavra, às vezes uma vida desprezível, nós precisamos mover o nosso coração com amor, como Jesus fazia. Como Jesus fazia. E eu quero dizer uma coisa muito séria para você. Sabe como isso começa a acontecer? Quando você entende que você não é melhor do que ninguém. Quando você entende que diante de um Deus Santo você é tão miserável quanto qualquer pessoa. Que diante de um Deus Santo não existe um único homem capaz de bater no peito e dizer que é melhor. Quando nós entendemos que a nossa estrutura é uma estrutura corrompida e que nós carecemos de Deus, nós começamos a olhar para as outras pessoas com mais compaixão, com mais amor, como Jesus fez com aquela mulher. Por que tantos enganos? A nossa vida é assim. A nossa vida é assim. A nossa vida não é diferente da vida daquela mulher. Aquela mulher, ela acreditava que as decisões que ela tomou no passado eram decisões corretas, mas eram enganos. Aquela mulher se convenceu, talvez através de amizades, que o que estava fazendo era bom, mas era um engano. Aquela mulher, ela foi somando relacionamentos e vivendo a sua vida achando que ela estava vencendo, mas eram enganos. E o engano na vida dela só terminou quando ela teve um relacionamento verdadeiro, um encontro verdadeiro com
Cristo. Por que verdadeiro, pastor? Por que você frisa tanto que o encontro foi verdadeiro? Porque em certo momento ali na conversa, quando ela percebe que Jesus era um profeta, era alguém especial na cabeça dela, ela não entendia ainda que Jesus era Deus, ela questiona Jesus. Ela diz assim: olha, vocês judeus dizem que tem que adorar em Jerusalém. Nós, samaritanos, dizemos que temos que adorar aqui nesse monte. Onde é o lugar certo de adorar? Essa mulher tinha princípios religiosos. Essa mulher conhecia um pouco sobre Deus. Essa mulher sabia um pouco da história, né? Da história que Deus escreveu através dos hebreus e do seu povo. Então ela era religiosa, por assim dizer. Mas ela nunca teve um encontro verdadeiro com Cristo. Ela nunca teve um encontro verdadeiro com Deus. E foi justamente naquele dia, naquele poço, no meio do deserto, debaixo do calor, achando que seria desprezada mais uma vez, que ela teve o seu encontro verdadeiro. E o encontro verdadeiro não foi legalista, não foi cheio de promessas, não foi achando que ela seria próspera e abençoada porque ela é cabeça e não cauda, não foi isso. Aquele encontro não lhe prometeu que a vida dela seria transformada de forma milagrosa. Aquele encontro não levou ela a dar oferta. Aquele encontro colocou uma pessoa distante e carente de Deus diante de um Deus que foi capaz de olhar para ela com amor. Isso mudou a vida dela. O que muda a vida não é o quanto você vence na vida. Não é se você prospera. Não é se você vive milagre. Não é isso que muda a vida para a vida eterna. O que muda a vida totalmente de alguém é se deparar com o amor de Deus, que tão grande, tão grande, tão grande nos constrange. E eu queria terminar dizendo para você o seguinte: eu não sei quantas igrejas você já foi. Eu não sei nem qual tipo de igreja você já foi. Eu não sei o que você conhece sobre Deus. Eu não sei as ideias que você tem na cabeça sobre Deus. E eu não sei também se tudo isso que você supostamente conhece de Deus te trouxe mais marcas, mais traumas do que alegria. Mas acredite numa coisa que eu vou te falar. No meio do deserto, então não tinha templo. Ao meio-dia, então era desconfortável. Na situação mais difícil da tua vida, talvez sozinho onde você está agora, você pode ter um encontro verdadeiro com Deus. E acredite, Ele não vai te desprezar. Ele vai te abraçar. Ele vai te olhar com respeito. Ele vai te receber. E vai te convidar para ser tratado como filho amado. Porque assim é o amor de Deus para conosco. Deixa eu orar por você. E assim a gente vai encerrar. Ó Deus, em nome de Jesus, eu não sei até onde essas palavras chegam. Eu não sei quem está do outro lado ouvindo, mas o Senhor sabe. Eu te peço, ó Pai, que haja transformação de vidas nessa noite. Que hajam pessoas sendo abraçadas por Ti nessa noite, Pai. Eu creio que o Teu poder pode completar aquilo que eu não soube expressar. Ó Deus, trabalha nessas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E se você sentiu que essa palavra foi para você, manda mensagem. Eu quero conversar com você. Eu quero te ligar. Quero orar com você. E eu quero explicar o amor de Deus para você. Para que você compreenda que muitas vezes o que falam sobre Deus não é Deus.
Deus é aquele que te ama, aquele que quer mudar a sua vida, independente de como você está hoje. Que Deus te abençoe.